Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje a nossa aula de português, nós vamos ler uma tipologia textual diferente da semana passada. Lembrando que na semana passada nós vimos sobre autobiografia e biografia. E é justamente lá no início da conversa, aí no seu livro, que nós já vamos relembrar as características do texto que nós lemos, que foi uma autobiografia. E naquela autobiografia que nós lemos, nós vimos uma história de uma heroína, de uma professora que se constituiu heroína por conta de um feito da sua profissão. Mas hoje, qual é o tipo de texto que nós vamos estudar? Vamos lá? Nós vamos conhecer uma crônica, vamos conhecer a tipologia textual chamada crônica e suas características. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos estudar, ler e interpretar esta crônica. Posteriormente, nós faremos na aula de redação um estudo das características dessa tipologia textual. Mas é muito importante que cada um de vocês dê continuidade à construção do nosso hábito. Então, vamos descobrir qual é esse hábito? Se coloque no lugar silencioso, confortável, com seu material à mão, lápis e borracha. Se necessário for, você vai sublinhar, circular e até escrever. Ok, meus queridos? E é muito importante, a gente sempre vai estar em algum momento relembrando o texto da semana passada, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa leitura. Porém, eu preciso dizer que não vamos ler o texto na íntegra, mas parte desse texto será lido. Mas vocês, em casa, na presença do seu orientador, da sua mamãe ou do seu papai, você vai ler o texto, fazer as atividades que estão sendo propostas no nosso roteiro. Vamos começar? Cite pessoas de sua família que você considera heróis e explique por quê. Nós já conversamos sobre isso na semana passada, não é? Vimos que nós temos heróis, pessoas comuns como eu e você, dotadas de direitos e deveres, de qualidades e defeitos, que estão ali pertinho de nós, na nossa família, que é o nosso papai e a nossa mamãe. Não é verdade? Imagine que você, letra B, imagine que você é um super-herói da realidade. Quais ações você pode realizar que demonstre que você é um super-herói? Não vale citar ações da ficção. Então, você vai responder a essa pergunta, a este questionamento, lá no grupo de WhatsApp. Ok, meus queridos? Então, vamos começar? Agora, leia a crônica a seguir, um texto que provoca emoções e nos leva a refletir sobre a vida. E eu espero que você se emocione ao ler esse texto, porque ele nos traz ótimas lembranças, ok? A professora se sente muito feliz todas as vezes que lê esse texto. Vamos começar? Qual destes é o seu pai? Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. Não sou, por exemplo, Superman. Não consigo sair por aí voando, embora muitas vezes tenha vontade de fazê-lo. Tenho de me mover no atrapalhado trânsito desta cidade, num modesto Gol, com a esperança de não chamar a atenção dos assaltantes, nem de ficar na rua com o pneu furado. Também não tenho como Superman a visão raio-x. Mal consigo ler, com muita dificuldade e incredulidade, as notícias que aparecem diariamente nos jornais e que falam de um mundo convulsionado, de um país perplexo. Parece que nós estamos lendo um texto deste ano, né? Desses anos que nós estamos vivendo. O mundo perplexo, o país perplexo. Não sou o homem invisível, não consigo passar despercebido, tenho de ocupar meu lugar na sociedade, goste dele ou não. Não sou He-Man, não tenho uma força, pelo menos não aquela força. Tenho uma pequena força, suficiente para garantir o pão nosso de cada dia, e mesmo alguma manteiga, o que não é pouco, nesse país em que muita gente morre de fome. Continuando, vamos lá? Não sou o Rambo, não tenho aquela força, formidável musculatura, nem as armas incríveis, nem um feroz ódio contra os inimigos. Aliás, quem são os inimigos? Não sou o tio Patinhas, não sou um transforme,
Não sou príncipe valente, não sou o rei Arthur, nem Merlin, o mago, nem Fred. O que sou então? Sou o que todos os pais, sou o que são todos os pais, homens absolutamente comuns, a quem um filho transforma de repente, porque os pais são criados pelos filhos, assim como os filhos são criados pelos pais. A criança é o pai do homem. Homens comuns que levantam de manhã e vão trabalhar. Homens que se angustiam com as prestações a pagar, com os preços do supermercado, com as coisas que estão sempre estragando em casa. Homens que de vez em quando jogam futebol, que às vezes fazem churrasco, que ocasionalmente vão a um teatro ou a um concerto. Destes homens é que são feitos pais. Quando os filhos precisam, estes homens se transformam. Se o filho está doente, se o filho tem fome, se o filho precisa de roupa, estes homens adquirem a força de He-Man, a velocidade do Superman, os poderes mágicos de Merlin. Mas a verdade é que isso não dura sempre e também nem sempre resolve. A inflação, por exemplo, nocauteia qualquer pai. Não, filhos, não somos os seres poderosos que vocês gostariam que fôssemos, mas somos os pais de vocês, que um dia serão pais como nós. Os heróis são eternos, os pais não. E é nisso que está a sua força. E olha só, vamos aí tem um pequeno trecho sobre o autor e vamos partir para as interpretações. Eu gostaria que vocês fizessem essa interpretação oral com o seu orientador, ou com o seu papai ou com a sua mamãe, ok, minhas crianças? Não esqueçam de colocar a data, tá certo? Que você está realizando essa atividade. E é muito interessante você sempre se organizar de uma maneira que você possa, toda vez que você voltar aquele conteúdo, eu estudei esse conteúdo tal dia. Isso é uma forma de você se organizar, tá certo? Então vamos lá, com seu papai ou com sua mamãe, você vai responder esses questionamentos. Dos personagens citados na crônica, quais você conhece? Que características eles possuem? Troque ideias com seu colega. E aí a gente vai fazer isso no dia da correção, ok, minhas crianças? Na crônica lida, o pai é comparado a um herói. Para você, quem pode ser considerado um herói da realidade na vida de uma criança e por quê? São duas questões que nós vamos comentar isso, todas elas no dia da nossa correção. Então vamos lá, para a interpretação escrita. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Todas as vezes que nós lemos um texto, nós somos capazes de fazer a interpretação, pois todas as respostas estão no texto. Tá certo, meus amores? E ao realizar essa atividade, eu quero que vocês tenham o máximo de cuidado, observando a escrita, a inicial maiúsculo, não misturar a letra maiúscula com minúsculo, ok? E sempre você procure responder à interpretação sempre sabendo o porquê das coisas, o porquê que você está respondendo isso, tá certo? E aí, na hora da correção, você tem como argumentar a sua resposta, tá certo? Primeira questão. Releia o parágrafo da crônica, qual destes é o seu pai, e responda às questões a seguir. Ele está pedindo, lhe orientando que você volte ao texto e leia o primeiro parágrafo. Ao ler esse primeiro parágrafo, é interessante que você sublinhe as palavras que você, por exemplo, não conhece. Professora, por que fazer isso? Quando eu estou numa leitura em um livro, mas com uma escrita mais rebuscada, o que eu faço? Eu sempre faço isso. Isso tem me ajudado bastante. Então, eu vou lá no meu dicionário, e com certeza cada um de vocês tem um dicionário em casa, e a gente vai saber. A própria internet nos dá as informações, né, sobre esse significado. Então, primeiramente, você vai reler o primeiro parágrafo do texto para poder responder essa primeira questão. E ela tem a letra A, não é? Lamento dizer, meu filho, mas não sou nenhum desses. A quem o narrador se dirige na crônica? Letra B. Assinale a pessoa em que estão as palavras destacadas nesse trecho. Quais são as palavras? Lamento, meu e sou, tá certo? Então vamos lá.
C. Assinale o tipo de narrador dessa crônica. É um narrador personagem ou é um narrador observador? Narrador personagem é aquele que participa da história. Narrador observador, como o próprio nome, ele está só observando, ele não participa da história, ok? Vamos lá para a segunda questão. Explique o que o narrador quis dizer com a frase "A criança é o pai do homem". Você vai voltar novamente no texto para você ter essa noção e poder responder essa pergunta. Vamos lá para a terceira questão. Assinale a alternativa que revela a opinião do narrador sobre os pais. É importante a gente entender, assinale a alternativa. Então, desses três aqui, você só vai marcar um. Tá certo, meus queridos? Que intenção o narrador tinha ao apresentar ao filho as verdadeiras características de um pai? Qual era a intenção do narrador? Quinta questão. No último parágrafo, por que o narrador passou a utilizar a primeira pessoa do plural e a se dirigir a mais de um filho? Releia esse trecho da crônica. O trecho já está aqui, tá certo? Isso vai facilitar. Não tem uma força, pelo menos não aquela força. Tem uma pequena força. Com qual sentido a palavra força foi empregada nesse trecho? E aí, justamente, você vai fazer o uso do seu dicionário também. Vai te ajudar bastante. Sétima questão. Em qual dos suportes a seguir a crônica? Desculpa. Em qual dos suportes a seguir a crônica? Qual destes é o seu pai? Foi publicada. E aí você já sabe como você vai fazer, tá certo? Assinale a alternativa correta. Uma alternativa correta. Assinale a alternativa correta sobre o objetivo da crônica lida. Então, quando ele diz assinale a alternativa, é porque só existe uma a ser marcada, ok? E aí ele vai falar sobre o conceito dessa tipologia textual. Crônica é um gênero que tem como objetivo provocar emoções no leitor e levá-lo a refletir sobre algum assunto ou fato do dia a dia. Então, meus amores, essa foi a nossa videoaula de português. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com muita alegria. Isso é muito importante. Façam com alegria. E aí a gente vai aprender, como diz sempre uma amiga minha, a gente vai aprender brincando. Então, meus queridos, tenhamos um ótimo dia e uma ótima tarde. Tchau, meus amores!